Hoje, irmãos, nós vamos meditar no capítulo 13 de Apocalipse, onde nós vamos falar sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e entender como isso se relaciona com a volta de Cristo, com a igreja. Mas antes de ir para o Apocalipse 13, eu quero ler um texto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que tem muito a ver com esse texto de Apocalipse 13. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente vai ler só uns 2 versículos. Então a palavra de Deus diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, veja só, isso aqui é muito importante. Paulo abordou aqui 2 aspectos. Ele está dizendo, irmãos, no que diz respeito, primeiro, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Ele está falando de 2 coisas que vão acontecer aqui. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Porque uma coisa implica na outra. Quando Jesus volta, nós vamos nos reunir com Ele. Ou seja, nós vamos ser arrebatados. Então Ele vem e a igreja se reunirá com Ele. Esses 2 eventos vão acontecer juntos ao mesmo tempo. E Paulo vai dar uma informação aqui relacionada com isso. Ele está dizendo no que diz respeito a essas 2 coisas. Aí ele diz assim, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Ou seja, não deixem alguém mover a mente de vocês em outra direção. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é carta, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, não fiquem perturbados, não deixem alguém mover a mente de vocês para pensar uma outra coisa. Não importa o meio que as pessoas usem, vocês não deixem elas perturbarem vocês, querendo dizer que o dia do Senhor já chegou, porque estavam fazendo isso naquela época, chegando para a igreja e dizendo que Jesus já tinha voltado, que o dia do Senhor tinha chegado. Aí Paulo disse, olha, isso não deixem ninguém fazer a cabeça de vocês e dizer que Jesus já voltou. Por que ele disse isso? Agora que está no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor, que ele está dizendo. Isto não acontecerá sem que primeiro, ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, o dia do Senhor vai acontecer, mas primeiro tem 2 coisas que vão acontecer antes do dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia em que Jesus volta e a igreja se reúne com Ele. É a mesma coisa. Aí ele está dizendo, ó, antes vai acontecer 2 coisas. Aí ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é um grande afastamento de Deus a nível mundial, que vai haver muitas pessoas abandonando a Cristo, abandonando a fé, pessoas cada vez mais escarnecendo de Deus, cada vez mais as pessoas indo para longe de Deus. É uma grande apostasia, ou seja, vai ter poucas pessoas firmes, fiéis na presença de Cristo. Essa é a primeira coisa que ele diz que vai acontecer antes da volta de Cristo. Aí a segunda é, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então o que é que Paulo diz? Tem 2 coisas que tem que acontecer antes do dia do Senhor, antes da volta de Cristo. A apostasia
e a manifestação, ou seja, a revelação do homem da iniquidade. O que Paulo está dizendo para a igreja aqui em outras palavras? Vocês vão ver essas duas coisas acontecerem antes de Jesus voltar. Então não pensem que o dia já chegou, porque essas duas coisas não aconteceram ainda. Então vocês só vão ver Jesus voltar depois que essas duas coisas acontecerem. Nós já estamos vendo uma grande apostasia, mas a gente ainda não viu o homem da iniquidade. Então, sem sombra de dúvidas, nós não podemos afirmar que Jesus já voltou. Ou, por exemplo, que ele vai voltar agora. Porque o homem da iniquidade ainda não se revelou no mundo. Geralmente a gente sempre ouve as pessoas dizer assim, né? Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar até mesmo agora. Mas isso não se sustenta biblicamente. Porque para acontecer a volta de Cristo, precisa antes se cumprir todos os sinais que foram dados na palavra que iriam acontecer antes dele voltar. E um deles é a manifestação do anticristo. Por que eu li esse texto aqui? Agora vamos lá para Apocalipse 13, para a gente estudar lá. Eu li esse texto porque tudo que ele vai estar falando aqui em Apocalipse 13, numa linguagem apocalíptica, é um detalhamento desse homem da iniquidade que Paulo falou lá, que vai se revelar antes do dia do Senhor. Então, irmãos, nós como igreja, nós temos que estar preparados para isso aqui que vai acontecer, que está relatado no capítulo 13. Porque o dia do Senhor não vai acontecer antes disso aqui que está relatado nesse capítulo 13 de Apocalipse acontecer. O dia do Senhor só vai vir depois que essas coisas aqui se cumprirem. E o dia do Senhor está junto, no dia do Senhor acontece o arrebatamento também. Eu creio que é um erro biblicamente pensar que a igreja vai ser arrebatada antes de acontecer essas coisas aqui, como a gente mostrou lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, quando a gente estiver estudando esse capítulo agora, que a gente tenha em mente que quem estiver vivo nessa época, que for a igreja de Cristo, vai ver isso aqui acontecer antes da volta de Jesus. E nós temos que estar preparados e preparar a nossa família, preparar aqueles que nós conhecemos para essa época. Porque isso aqui está bem perto de acontecer, diante de todos os sinais que a gente vê. E quem não estiver preparado para isso, vai sofrer. Vai sofrer porque a perseguição vai ser grande, a luta vai ser grande. Então, que a gente possa atentar para isso. Então, diante dessa introdução, agora a gente já pode entrar no livro de Apocalipse 13, no capítulo 13, para a gente compreender melhor o que vai ser ensinado aqui por João, a visão que ele teve. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então veja só, João teve uma visão, ele vê, não sei se vocês lembram que quando a gente estudou o capítulo 12 de Apocalipse, o dragão, eu vou até reler aqui para vocês, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão passou a perseguir a igreja, aqueles que têm os mandamentos de Jesus, e ele se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão é Satanás. Por que aqui João vê ele se pondo em pé sobre a areia do mar? Isso aqui é uma cena preparatória para o que vai acontecer depois. O dragão vai fazer a besta emergir do mar. É claro que isso aqui não é literal. Ninguém vai ver o anticristo vindo lá de dentro do oceano. Isso aqui é uma linguagem figurada. O mar como sendo o mundo, as nações mundanas. É isso que quer dizer mar aqui em Apocalipse. É de onde vai vir o anticristo. Vai se manifestar do meio do mundo, do meio das nações. O diabo vai levantar ele, o anticristo, o homem da iniquidade, a besta, para poder fazer oposição ao povo de Deus
nessa terra. Então é isso que João vê na sua visão aqui no início do capítulo. Ele vê emergir uma besta. E aí ele descreve a besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. Se a gente olhar o capítulo 17 de Apocalipse, eu não vou ler lá para a gente não se deter, mas depois, quem quiser ver curiosidade, ele explica detalhadamente o que são esses chifres, essas cabeças. Eu vou dar aqui só um resumo bem rápido. Chifre na Bíblia fala de poder. Já falei isso até em outra mensagem, né? Chifre se refere à questão de poder. Então quando diz que tem 10 chifres, isso aqui se refere a 10 reis. 10 reis que estarão governando junto com o anticristo, só que eles não vão ter a mesma autoridade que ele. Eles vão dar o seu poder à besta. Eles vão estar unidos com ele, mas eles vão dar o seu poder à besta. Quem vai reinar absoluto no mundo, nessa época, é a besta. Mas esses 10 chifres simbolizam esses 10 reis. Isso está descrito aqui mesmo na Bíblia, no Apocalipse 17. Que esses 10 reis vão dar a sua autoridade à besta. Essas 7 cabeças, elas simbolizam duas coisas. Segundo o capítulo 17 de Apocalipse, simbolizam 7 montes e simbolizam 7 reis. 7 montes porque Roma, que era o que simbolizava o mundo caído de pecado naquela época, era o Império Romano. E a cidade de Roma, a capital do Império, estava edificada sobre 7 montes. Por isso que significa 7 montes, que é o mundo de onde vem a besta. Vem desse mundo que era simbolizado na época muito por Roma. E essas 7 cabeças também significa 10 chifres, fazendo alusão a provavelmente 7 imperadores. E falam lá no capítulo 17 que tinha havido 6, o 7 estava reinando no momento, e o 8º é que seria a besta, que procede dos 7, e que esse 8º seria o anticristo, seria a besta. Esse 8º rei que procede dos 7, desses 7 reis. Por isso que descreve como 7 cabeças, para dar uma ideia de que o anticristo ele vem dessa linhagem de reis mundanos que tinham a sua manifestação naquela época no Império Romano, mas vai se manifestar um outro rei, o 8º rei, no futuro, que esse sim é o homem da iniquidade, e que ele procede dos 7. Basicamente é isso que explica lá em Apocalipse 17. Então, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O que significa isso? O anticristo, ele vai ser um blasfemador. Ele vai ser alguém que vai se levantar contra o povo de Deus, contra Jesus. Ele vai ser levantado pelo diabo para escarnecer, para blasfemar de Deus, para fazer oposição a tudo aquilo que esteja relacionado a Deus. A sua essência é blasfêmia, é escarnecer, é ir contra tudo aquilo que é espiritual, que é de bom. Ele vai ser levantado pelo dragão para isso, para poder tentar desfazer tudo que seja de Deus nesse mundo. Se levantar contra tudo que esteja relacionado a Deus, que o povo de Deus, e contra qualquer costume, valor e princípio divino. Ele vai se levantar para blasfemar, para fazer oposição a Deus e à sua igreja. O propósito dele não é nenhum outro, é só esse. É blasfemar de Deus e fazer oposição contra tudo que está relacionado a Deus. Para isso que o dragão vai levantar essa besta que emerge do mar. E aqui nós já vemos, irmãos, uma coisa interessante. O diabo ele vai fazer uma falsificação de quem é Deus e do que Deus fez. Nós vemos que o dragão é um poder que faz oposição a Deus, embora ele não tenha capacidade de lutar contra Deus e vencer, mas ele faz oposição a Deus. Deus fez o quê? Mandou o seu Filho Jesus a esse mundo, e Jesus se encarnou, veio em carne, se tornou homem. Deus se tornou homem, esteve aqui conosco para poder cumprir a sua missão de salvar a humanidade. O que o dragão, que é o diabo, vai fazer? Ele vai fazer um plágio disso. Ele vai se encarnar
em certo sentido, numa pessoa. O anticristo, ele é, vamos dizer assim, a imagem do dragão. Ele é como se fosse o diabo encarnado numa pessoa. Tudo aquilo que ele vai fazer é para agradar o dragão, é para agradar Satanás. É um plágio, uma falsificação do que Deus fez através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio e se encarnou nesse mundo, o diabo vai fazer uma imitação disso através da manifestação do anticristo, que vai ser uma pessoa que praticamente vai ter o diabo encarnado nele, uma manifestação maligna numa pessoa que vai viver só para blasfemar e para ir contra Deus. Depois eu mostro um pouquinho mais dessa imitação que o diabo vai fazer à medida que a gente for lendo aqui. Então vamos lá, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui, se a gente vê o capítulo 7 de Daniel, onde fala das 4 bestas que ele viu na sua visão, que eram 4 reinos mundanos, nós vemos que essa besta do Apocalipse é como se fosse um conjunto dessas 4 bestas que Daniel viu na sua visão, lá em Daniel 7. Essa besta é uma encarnação de tudo aquilo que é ruim e que Daniel viu manifestado naquelas 4 bestas. Essa besta é uma junção das 4, ou seja, um conjunto do que de pior já se manifestou no mundo como um reino mundano. Essa besta ela vem representando tudo isso, tudo que há de pior. Por isso que ela representa essas 4 bestas que a gente vê no livro de Daniel. Se vocês quiserem depois, dão uma olhada lá em Daniel 7. E aí diz assim: deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então olha o que o dragão faz. O dragão lhe dá o seu poder, porque o diabo ele tem poder. Ele não tem poder como Deus, mas ele tem poder. Tem muito mais poder do que nós. Se não fosse Deus nas nossas vidas, ele teria capacidade de nos fulminar, de nos destruir. Então, ele tem poder, só não se compara ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele dá a essa besta o seu poder. Ou seja, vai ser um homem que vai ter poder. Poder sobrenatural, poder espiritual, poder de influência, poder de manipulação, de engano. Todo o poder que Satanás tem para fazer o mal, essa besta vai ter. O anticristo vai ter. Vai ter o seu trono e grande autoridade. Que trono é esse de Satanás? Satanás é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo. Ele governa sobre esse mundo caído, sobre o sistema mundano, sobre as pessoas que não têm Deus. Ele exerce governo sobre isso, sobre o mundo caído, sobre aqueles que não conhecem a Cristo. E esse trono e essa autoridade que o diabo tem, ele vai conferir ao anticristo. Então o anticristo vai ser uma pessoa que vai ter poder maligno, espiritual dado pelo diabo, e ele vai ter grande autoridade, e ele vai reinar nesse mundo. Na época do anticristo, esse mundo vai ser governado por ele. Ele vai ditar as regras do que pode, do que não pode, do que vai ser feito, do que não vai ser feito, de como é que as pessoas devem andar, do que elas têm que acreditar, como é que elas devem ser. Ele vai ditar as regras, ele vai ser o governante mundial. Ele vai receber trono e autoridade. Ou seja, a palavra que todo mundo vai respeitar na época em que ele se manifestar é a dele. Ele vai ser um governante mundial que vai ter influência sobre todo mundo. Todas as pessoas vão obedecer a ele, aqueles que não têm Cristo, obviamente, né? Aqueles que não têm a Deus, vão se submeter, porque ele vai ter grande autoridade, poder e influência nessa terra. Não vai ser uma pessoa qualquer. Ele vai ser um líder político. Ele é um governante, como um rei que vai realmente mandar nesse mundo. Nessa época aqui, ele é quem vai pintar e bordar, e quem não se submeter às suas regras vai ser perseguido. É isso que vai acontecer, porque o dragão ele deu a ele
todo o seu poder e autoridade. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Sobre esse versículo 3 existem algumas especulações, né? É difícil da gente dizer, bater o martelo e dizer assim, olha, isso aqui significa isso. Porque o texto não está dizendo. Ele está falando uma linguagem figurada de que uma de suas cabeças é golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E aí todo mundo fica maravilhado seguindo a besta. Tem gente que acha que isso aqui vai ser algo realmente literal, que o anticristo vai ser mortalmente ferido, vai ser tipo dado como morto, e aí, usando o poder do diabo, ele vai tipo que reviver, sair daquela situação de morte, e todo mundo vai se maravilhar e vai ficar mais ainda impressionado com ele, com isso que vai acontecer. Algumas pessoas acham que isso é uma referência ao fato de que havia uma crença, nessa época em que foi escrito o livro, de que Nero seria o anticristo, o Nero ressuscitado. Isso é uma crença que havia na época, não estou dizendo que é o que vai acontecer. Na época, Nero foi um dos piores imperadores. E as pessoas acreditavam, havia uma lenda de que ele ia ressuscitar para poder governar de novo. Muita gente esperava isso, que isso ia acontecer. E muita gente acha que isso aqui é uma referência a essa lenda, de que o anticristo seria alguém que seria um tipo, ou seja, alguém semelhante a alguém que já viveu, como Nero. E que quando ele aparecesse, ele lembraria esse governante. Ou seja, as pessoas iam associar ele a Nero. Nero morreu, foi morto, e as pessoas iam ver Nero se manifestar, isso na cabeça delas. Elas achavam que isso ia acontecer. E o anticristo, na verdade, ele realmente vai ser um governante que ele vai ser semelhante a muitos governantes que já existiram no mundo. Nero, ele foi um tipo do anticristo por causa da sua maldade, da sua malignidade, de todo o mal que ele fez aos cristãos, assim como Hitler, assim como muitos outros governantes terríveis que teve no mundo, que eles foram um tipo do anticristo. Só que o anticristo vai ser muito pior, vai ser uma manifestação muito pior. Então tem gente que acha que se relaciona a essa lenda de Nero. Outros acham que isso aqui significa o quê? Que Cristo, quando ele morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Ou seja, ele pisa sobre Satanás. Ele tira a sua autoridade, ele vence o diabo na cruz e o diabo fica subjugado. O seu poder fica limitado de influência nesse mundo e de impedir o avanço do Evangelho. É a época que a gente vive hoje. Por causa da vitória de Cristo, isso realmente aconteceu. Mas na época que o anticristo se manifestar, é como se fosse retirado essa limitação que Deus colocou sobre o diabo. Inclusive, muita gente crê, e eu penso assim também, que a prisão de Satanás, declarada lá naquele texto do milênio, se refere a isso, a influência dele que foi diminuída nesse mundo, e que quando ele for libertado dessa prisão, é porque ele vem no mundo com todo o seu poder para agir com toda a liberdade na terra. Então, ou seja, ele vem restaurado. Ele sofreu uma derrota na cruz, mas depois ele vai se reerguer e ele vem com todo o seu poder nos últimos dias, como que restaurado. E aí muita gente vai se maravilhar diante do anticristo. Eu particularmente acho que faz muito sentido essa última interpretação dessa cabeça que foi ferida. Inclusive eu acho que o que detém o anticristo, que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, que ele vai ser manifestado quando for retirado aquilo que o detém. Eu creio que isso que o detém é
a prisão que Deus colocou sobre ele, a limitação que Deus colocou sobre Satanás, mas que isso vai ser retirado nos últimos dias e o diabo ele vai ser, tipo assim, dado liberdade para ele agir do jeito que ele quiser através do anticristo. Isso, irmãos, é uma forma de juízo de Deus contra esse mundo. Deus ele vai permitir isso como uma forma de juízo, de punição contra esse mundo caído, que vai sofrer nas mãos do anticristo. Isso aqui não é uma forma de punição para a igreja. A igreja ela vai sofrer pelo fato de estar aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo de número 4. Vamos continuar que a gente vai entender melhor. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então veja só o que vai acontecer. As pessoas vão adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e vão adorar a besta. Nos últimos dias a gente vai ver isso. Quando o anticristo se manifestar, as pessoas que não têm Cristo vão adorar. Esse governante vai ser idolatrado. Ele vai ser amado, reverenciado. As pessoas vão colocar ele num pedestal. Ele vai ser tido como alguém maravilhoso, que está sendo um ótimo governante para o mundo. Ele vai estar governando sobre o mundo todo, e aqueles que não têm Jesus vão reverenciar ele, vão adorar o dragão e vão adorar a besta. É isso que vai acontecer. Nós vamos ver isso acontecendo. E eles ainda vão dizer: ó, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ele vai ser ovacionado quando ele se manifestar. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, irmãos, ele vai ter uma boca que vai proferir arrogâncias e blasfêmias, ou seja, o diabo vai dar a ele essa função, vai levantar ele para isso, para proferir arrogâncias e blasfêmias. Como eu disse antes, ele vai vir para isso, para blasfemar de Deus, para ser uma pessoa arrogante, que vai realmente abrir a sua boca para difamar a Deus, para se levantar contra Deus, para falar arrogâncias, para falar coisas absurdas. É isso que ele vai fazer. Mas mesmo assim as pessoas vão ovacioná-lo. As pessoas vão reverenciá-lo. Por quê? Porque esses que vão adorar ele não têm temor a Deus, não têm temor a Jesus. Eles vão ouvir essas arrogâncias, essas blasfêmias contra Deus, contra as coisas de Deus, mas o mundo vai estar tão caído. Lembra que Paulo falou que vai vir a grande apostasia? O mundo vai estar tão caído, tão afundado no pecado, que as pessoas vão olhar para esse homem blasfemando de Deus e falando arrogâncias, e vão achar que ele está falando coisas maravilhosas. Tão grande é o estado de pecado que o mundo vai estar. Quando diz que ele vai agir por 42 meses, isso aqui não é literal. Tem gente que acha que isso aqui significa exatamente 3 anos e meio de um período de tribulação maior. Mas isso aqui é uma linguagem simbólica para falar de um período abreviado pela metade, a metade de um período completo, onde o anticristo vai reinar. Se isso aqui fosse literal, quando o anticristo aparecesse, a gente já poderia marcar a data de Jesus voltar. A gente poderia dizer assim: olha, o anticristo apareceu tal dia, marca aí 42 meses. A gente já sabe qual é o dia que Jesus vai voltar. E isso é um absurdo, ninguém sabe qual é o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Ninguém vai poder marcar 42 meses para a volta de Jesus depois que o anticristo aparecer. Não é assim. É por isso que isso não é literal, isso é figurado, é um período de tempo abreviado pela metade. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Mais uma vez aqui, destacando essa característica do anticristo.
Ele vai ser um blasfemador de Deus, do tabernáculo de Deus, que é do céu, daqueles que habitam no céu. Ele vem fazer oposição a tudo que está relacionado a Deus. Versículo 7. Preste atenção nesse aqui. Ó. Isso aqui é um dos versículos que mais interessam para nós, para sabermos a realidade. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Irmãos, isso aqui é algo terrível que vai acontecer. Isso é a prova. Alguém pode até imaginar assim, mas por que Deus permitiu isso aqui? Por que Deus vai permitir que isso aconteça? Deus não ama o seu povo? Deus não ama os santos? Deus não ama a igreja? Irmãos, Deus nunca prometeu que ia nos livrar da perseguição. Pelo contrário, Ele disse que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. Que assim como Jesus foi perseguido, nós seríamos também. O próprio Jesus foi perseguido. E a sua igreja, ela é perseguida e sempre vai ser perseguida. Por que é assim? Porque Deus não retira a liberdade das pessoas, nem mesmo do diabo. Você vê que Deus permite que o diabo haja no mundo, até certo ponto. Vai chegar o dia em que Deus vai julgá-lo e vai condená-lo. Mas até certo ponto é permitido que ele haja. O que Deus vai fazer aqui é guardar o seu povo contra a queda espiritual. Deus vai fazer o seu povo, aquele que é povo dele mesmo, preservar-se até o fim, ser preservado, fiel a Cristo até o fim. Mas a perseguição física, o povo de Deus vai sofrer. Veja que diz aqui, ó, que foi-lhe dado, ou seja, foi permitido. Permitido por quem? Por Deus. Que ele pelejasse contra os santos. Isso aqui vai ser um dos principais objetivos dele. Ele vem para perseguir a igreja. Lembra do que a gente estudou no capítulo 12? O dragão se levantou contra os descendentes da mulher. Irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E uma das últimas estratégias dele de perseguição contra os descendentes da mulher, que é a igreja, é essa aqui. Levantar o anticristo. Vai ser a maior oposição de Satanás contra a igreja, vai ser levantar o anticristo na terra. Então ele vai pelejar contra os santos. Isso foi permitido por Deus. Ele vai lutar, ele vai combater, ele vai perseguir com ódio cruel a igreja. Os santos aqui é a igreja. Tem gente que quer dizer que os santos é só Israel. Quando fala os santos na Bíblia, está falando do povo de Deus, a igreja. Como a gente leu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o dia do Senhor não vai acontecer antes da manifestação do anticristo. Então, antes da gente se reunir com Cristo, nós vamos ver o anticristo se manifestar e ele vai pelejar contra nós. Aquele que não estiver preparado para isso, ele corre até um grande risco de sofrer muito mais e até cair na fé. Porque ele pode de repente achar que o anticristo não é o anticristo. Está entendendo? Ele pode de repente pensar assim, não, a gente vai ser arrebatado antes do anticristo aparecer. Então isso aqui que está acontecendo não é o anticristo. Isso aqui, esse governante deve ser um governante mundial qualquer. Não tem problema a gente se submeter a ele, ao seu governo. Porque Jesus não voltou para buscar a gente ainda. Então isso aqui não é o anticristo. Estão entendendo o risco que quem pensa que vai ser arrebatado antes vai correr? Vão correr o risco de pensar que o anticristo não é o anticristo e até se submeter ao governo dele, achando que ele não é o homem da iniquidade. Então ele vai pelejar duro contra nós, irmãos. Nós temos que estar preparados para isso. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser martirizados, nós vamos ser presos, mortos, vamos sofrer. Nós temos que saber que isso vai acontecer.
E o que a gente tem que fazer? Permanecer fiel a Cristo até o fim. Quando chegar esse momento aqui, não é para a gente espernear e dizer, mas como é que pode Deus permitir uma coisa dessa? Eu não quero mais saber de Deus, não. Nessa hora a nossa fé vai ser provada. Porque vai parecer que a gente foi abandonado. Vai parecer que Deus não está agindo na terra. Porque o anticristo vai pintar e bordar e fazer tudo o que ele quiser. Vai parecer que Cristo não está nem aí para a igreja. Para quem não tem visão espiritual, vai parecer isso. Porque ele vai fazer tudo o que ele quiser conosco. Por quê? Porque vai ser permitido que ele peleje contra os santos e os vença. Olha que interessante que o texto diz. Ele vai os vencer. Ele não vai só perseguir, não, ele vai vencer. Em que sentido? Ele vai matar, ele vai torturar, ele vai prender. Ele vai fazer tudo o que ele quer e ele vai conseguir fazer. Ele vai conseguir realizar o seu propósito. Ele não vai vencer os santos no sentido espiritual, porque nós vamos estar guardados com Cristo. Mas no sentido físico, ele vai pelejar e vai vencer a igreja, nesse sentido de perseguição. Quem não tiver a sua fé firmada em Cristo nesse dia, vai fraquejar. Porque vai pensar, por que Deus está permitindo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não está vendo eu sendo preso, eu sendo torturado, eu passando fome, eu sendo perseguido, a minha família morrendo? Será que Cristo não está vendo isso? Será que a gente foi abandonado? Muita gente, irmãos. Aqueles que não são realmente firmes com Cristo, eles vão abandonar a fé nessa época. Pode ter certeza, vai ter grande apostasia, é o que Paulo disse. Pessoas vão apostatar da fé ascarrada, não é pouco não, vai ser muitos que vão apostatar da fé porque não vão aguentar a perseguição, não vão aguentar. Eles vão preferir se dobrar ao sistema do anticristo e se render ao que ele determinar, porque não vão aguentar o sofrimento, porque vai ser grande. E se a gente não estiver preparado para isso, se a gente não souber que isso vai acontecer, nós podemos fraquejar. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso que na sua palavra está alertando a gente, para a gente ter consciência dessa realidade. Então vamos lá. Vamos continuar. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, como eu já disse antes, ele vai ter autoridade sobre o mundo todo. Ele vai governar o mundo inteiro. Todas as nações vão estar debaixo da autoridade dele. Ele vai ser um governante mundial. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, veja só que interessante. Todas as pessoas da terra vão adorar a besta. Vão adorar o anticristo. Vão reverenciá-lo. Vão tê-lo como se fosse um Deus. Até porque a gente vai ver daqui a pouco que ele vai exigir isso. Ele vai querer ser adorado. E as pessoas vão adorá-lo. Só quem é que não vai adorá-lo? Aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aquele que é povo de Deus de verdade, que ama a Jesus mais do que tudo, esse não vai se dobrar. Esse vai bater o pé e vai dizer, pode fazer o que quiser, meu filho, que eu não abro mão, eu não nego Jesus. Se quiser me prender, me prenda, se quiser me matar, me mate, se quiser perseguir, persiga, se quiser tirar a minha casa, tire, se quiser fazer eu passar fome, faça, mas eu não me dobro diante de você. É isso que a igreja verdadeira vai fazer. Mas isso aqui, vai ser uma minoria, pode ter certeza. Se isso acontecesse agora no mundo aqui, a maioria dessas igrejas que se dizem cristãs que a gente vê, um bocado ia apostatar da fé. Iam se juntar a esses adoradores da besta. Para quê? Para preservar a sua vida, para preservar o seu status, para preservar a sua vida social, a sua família. Porque quem não se dobrar diante do anticristo nessa época, irmãos, não vai ter vida. Não vai. Se não morrer,
não vai ter uma vida social. Vai ser perseguido de todo jeito, no sentido físico, econômico, social, político, de tudo. Vai ser rejeitado, vai ser tido como uma escória da sociedade. Ou você se dobra ao sistema, ou você vai ser tratado como ninguém. Você vai ter que viver como viviam os cristãos antigamente, que viviam nas cavernas. Você vai viver como um criminoso, se escondendo, fugindo, sabe, na surdina, sendo perseguido o tempo todo, podendo a qualquer momento ser pego. Vai ser assim que a igreja vai viver nessa época. Escondida, perseguida. Não vai ter como estar evangelizando claramente, abertamente pregando, fazendo culto como a gente faz hoje. Isso não vai existir, irmãos. Isso não vai existir. A igreja vai ser, tipo assim, vivendo num submundo, vivendo na clandestinidade, se escondendo como se fosse criminoso, fugindo a todo custo, se quiser preservar a sua vida. É assim que a igreja vai viver, porque o anticristo ele vai estar no encalço dos cristãos. O objetivo dele é pelejar contra a igreja. É assim que vai ser nessa época. Isso aqui que a gente faz hoje, isso aqui não vai acontecer. Porque até mesmo os vizinhos dos cristãos, com certeza, vão dedurá-los para o sistema. Vão chamar a polícia, os juízes, tudo vão ser a favor do anticristo. E nós vamos ser tidos como criminosos, como alguém que vai estar indo contra o sistema. Vamos ser perseguidos duramente. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Por que ele diz isso? Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se alguém tem discernimento espiritual, preste atenção. É isso que ele está dizendo. Preste atenção. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, olha só aqui como é interessante esse versículo. O que está dizendo em outras palavras? Se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, se alguém for preso, vai ser preso. Não adianta tentar resistir, tentar brigar, tentar se levantar contra. Nós não vamos ter força, no sentido físico, político ou de qualquer que seja, para lutar contra esse sistema. Ou seja, quando eles quiserem levar preso, a gente vai ter que ir preso. A gente não vai ter escolha. Não adianta querer fazer revolta armada. Isso não é nem coisa de cristão e não vai ter como se levantar contra. Vai ser um sistema poderoso. Então, se quiserem levar para cativeiro, vai para cativeiro, vai preso. Se alguém quiser matar a espada, vai ser morto a espada. É o que vai acontecer com a igreja nessa época. Se quiserem nos prender, vão nos prender. Se quiserem nos matar, vão nos matar. E não vai ter como a gente se levantar contra isso. Não vai. Por isso que ele diz aqui, ó, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, nisso vai se mostrar a perseverança e a fidelidade do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus vai ter que passar por isso aqui e perseverar e ser fiel. Nesse momento nós vamos ser provados. Por isso que ele diz assim, aqui está a perseverança e a fidelidade. Por quê? Porque nesse momento é que a gente vai ter que mostrar fidelidade a Deus e perseverança. Porque perseverar e ser fiel no momento que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil é muita moleza, irmãos. Isso aqui é um pudim. Porque não está tendo perseguição aqui praticamente. Então perseverar em seguir a Cristo e ser fiel é muito fácil. É muito fácil dizer que é cristão e frequentar uma igreja. Só Deus realmente conhece os seus. Mas nessa época aqui, só vai perseverar e ser fiel quem realmente é cristão de verdade. É nessa hora aqui que vai se mostrar quem realmente persevera e quem é fiel. Porque vai haver prisão e vai haver morte. É isso que está falando. Eu sei que essa realidade é difícil, irmãos. Mas é o que vai acontecer. É o que a palavra de Deus está afirmando. E nós precisamos nos preparar para isso. Vamos continuar aqui no versículo 11.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Ou seja, vai aparecer uma outra besta ainda. Essa emergindo da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, essa outra besta tem 2 chifres. Quer dizer o quê? Ela também tem poder. Ela também tem autoridade. E interessante essa característica. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta, que é também chamada de falso profeta, é um plágio do Espírito Santo. Essa besta aqui é o propagandista, é o marqueteiro da outra besta. É aquele que vai fazer a propaganda, que vai levar o sistema do anticristo para as pessoas, que vai propagar os valores do anticristo para o mundo, que vai dizer como é que as pessoas têm que andar, o que é que elas têm que fazer, como é que a outra besta quer que as pessoas sejam. Esse vai ser o papel dessa outra besta aqui. Enquanto o outro é um líder político, esse aqui vai ser um líder religioso, porque ele vai ser responsável por levar as pessoas a adorar a outra besta. É um plágio, uma falsificação da obra do Espírito Santo no mundo, que o Espírito Santo ele leva as pessoas para Cristo. Aqui Satanás vai fazer uma imitação. Essa outra besta que vai ser levantada é para levar as pessoas a crer no anticristo, para convencer as pessoas a crer no anticristo. Esse é o papel dessa outra besta. Por que aparece cordeiro? Cordeiro é um animal manso, ali com aparência de bonzinho, de um animal pacífico. Essa besta vai ser assim, na sua aparência. Quem olhar para ele vai parecer que é uma ótima pessoa, vai parecer que é um grande homem. Talvez vão achar até que é um grande homem de Deus, um grande religioso. Vai parecer um cordeiro, talvez vai andar de branco, talvez vai falar manso, vai ser uma pessoa respeitada no meio religioso. Só que nessa época aqui vai ter uma religião única. A religião aqui vai ser adorar o anticristo. E esse líder religioso, ele vai levar o mundo para isso. E ele vai parecer muito espiritual, ele vai parecer muito bom, vai parecer uma grande pessoa. Como existem muitos hoje aí, já desse tipo, que parecem muito bons, parecem pessoas assim maravilhosas, parece um cordeiro, todo mundo admira. Só que ele fala como um dragão. O que significa isso? A aparência diz uma coisa, parece uma pessoa de Deus, espiritual, para poder enganar. Só que quando ele abre a boca, fala como dragão, ou seja, as suas palavras são palavras diabólicas, demoníacas. Ele prega engano, ele prega mentira, ele prega falsificação. Ele leva as pessoas para longe de Deus e para perto de Satanás. Ele vai levar as pessoas para o anticristo e para longe de Jesus. Ele vai falar como um dragão, a sua boca vai falar falsas doutrinas, engano, mentiras. Ele vai falar coisas contra Deus, mas parecendo espiritual, tá entendendo? Vai ser um engano para poder convencer as pessoas a ir contra Deus e para se bandear para o lado do anticristo. E ele vai convencer muita gente, porque ele vai parecer cordeiro. Todo mundo vai olhar para ele e vai pensar, veja que grande homem de Deus, esse aí é um homem espiritual, isso aí é um grande religioso. Esse aí, a gente deve seguir ele realmente, ele vai parecer um grande homem de Deus. Só que quando ele vai abrir a sua boca é para enganar as pessoas. É o que muito religioso hoje faz. Tem aparência de homem de Deus, mas quando abre a boca é falsa doutrina, é falso ensino, é engano, é levando as pessoas para longe do Evangelho, para longe de Deus, para a idolatria, para a mentira, para a falsificação, para tudo que não presta. Ele fala como um dragão. Assim vai ser essa besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, toda a autoridade do anticristo ele vai ter. O anticristo vai dar autoridade para ele. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, qual é o papel dele? Levar os habitantes da terra a adorarem o anticristo.
O anticristo vai querer ser adorado. Ele vai querer ser como um Deus. E o papel dessa besta não é chamar a atenção para ela, é chamar a atenção para o anticristo, para que as pessoas sigam o anticristo. Ele vai fazer propaganda, ele vai fazer marketing do anticristo no mundo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha só que interessante, irmãos. Ele vai fazer sinais, grandes sinais, a ponto de fazer descer fogo do céu diante das pessoas. Veja só como o engano vai ser bem armado. Além dele ter a aparência de cordeiro, ele vai fazer sinais, coisas que vão parecer milagres. Aos olhos do povo vai parecer milagres, coisas sobrenaturais, sinais grandiosos. Isso é com que propósito? De convencer as pessoas de que ele é um homem de Deus e de que o anticristo deve ser adorado. Então, quando ele fizer esses sinais, alguém que estiver na dúvida vai acreditar, porque vai ver os sinais e vai pensar, rapaz, veja só isso aí, olha esses sinais, olha que coisas maravilhosas. Se esse homem não fosse de Deus, ele não teria condições de fazer isso. Não é assim que muita gente hoje analisa os homens que estão nas igrejas pregando? Naquela igreja tem milagre, ali tem sinais, olha que coisas maravilhosas que está acontecendo ali. Aquela igreja é de Deus, aquele homem é de Deus. Irmãos, eu repito aqui uma frase que eu ouvi certa vez. Não importa se uma igreja ou uma pessoa faça chover milagres ou sinais, se ele não prega de acordo com a palavra de Deus, é um falso profeta, é um falso mestre, é um enganador, é um falsificador da palavra de Deus. Não importa quantos milagres ele faça. Nessa época vai ser assim. Grandes sinais, coisas maravilhosas que todo mundo vai ficar impressionado. E por causa disso, por não terem discernimento espiritual, não vão analisar as palavras dessa besta, vão analisar simplesmente a sua aparência e os seus sinais. E aí vão adorar o anticristo. Diz mais assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Está vendo? Ele vai seduzir as pessoas por causa dos sinais. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Veja só, eu não sei se isso aqui vai ser literal, realmente uma imagem, assim como foi aquela estátua de Nabucodonosor. Mas o anticristo vai fazer algum tipo de coisa que vai lembrar ele, quando as pessoas verem, vai ver que é uma imagem do anticristo, algum tipo de coisa que está relacionado a ele. Isso provavelmente vai estar espalhado em todo o mundo. Algum tipo de imagem, algum tipo de tela, algum tipo de demonstração de alguma coisa que vai representar o anticristo, e o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, vai levar as pessoas a adorarem essa imagem. Inclusive as próprias pessoas que vão ser levadas a fazer essa imagem. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, de alguma maneira essa imagem vai falar, vai pronunciar palavras e vai ordenar que morra todos aqueles que não adorarem essa imagem da besta. Ou seja, quem não se prostrar, quem não quiser adorar o anticristo, porque ele vai querer ser adorado. Ele não vai ser só um governante, ele vai querer adoração. Quem não adorar vai ser morto. É aí que a perseguição para a igreja vai ser muito grande, porque quem for cristão não vai querer adorar a imagem da besta. E automaticamente vai ser perseguido. Vai ser levado à morte, ao martírio. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, o anticristo ele vai exercer um controle. De alguma maneira, ele vai querer controlar a humanidade para saber quem adora ele e quem não adora.
Porque quem não quiser adorá-lo vai ser excluído do sistema. Veja que a marca aqui, ó, impede a pessoa de comprar ou vender. Ou seja, você não vai poder negociar nada. Você não vai poder comprar nada no comércio e você não vai poder vender nada. Ou seja, como é que você vai se alimentar? Como é que você vai cuidar da sua família? Como é que você vai viver? Você vai ser tido como alguém que é um criminoso e que não tem condições de participar do sistema econômico, da sociedade. Então ele vai procurar implantar algum tipo de marca sobre as pessoas para identificar aqueles que são dele. Embora exista a marca da besta no sentido espiritual, que é aqueles que não têm a Cristo, já estão marcados. Já estão marcados como sendo do anticristo, do espírito do anticristo. Assim como os que são de Cristo estão selados com o Espírito Santo. Eles foram selados com o Espírito Santo. Uma marca espiritual. Aqueles que não têm a Cristo, automaticamente eles são marcados pelo anticristo. Mas pode ser que o diabo realmente invente, através do anticristo, algum tipo de marca visível, para exercer um controle sobre as pessoas. Algo que seja visto de imediato. Onde você chegar, vai ser exigido que você se identifique, que você se revele, para você poder comprar, para você poder fazer qualquer coisa. A polícia de repente pode parar as pessoas na rua e querer que ela se identifique também. Mostre aí a sua marca, mostre a sua identificação. Então vai haver algum tipo de controle sobre as pessoas, para que o anticristo possa saber quem é que serve a ele e quem não serve. E quem não tiver essa marca vai ser perseguido, vai ser rejeitado. Muita gente imagina a questão do chip, né? De que vai ser implantado um chip na mão e tudo mais. Eu não me arrisco a dizer que não vai ser isso. Pode ser que seja. Que o diabo use dessa tecnologia, desse sistema, para controlar as pessoas. Pode ser que não seja um chip, pode ser que seja algum outro tipo de tecnologia de identificação moderna, como existem muitos meios de identificar as pessoas, onde elas estiverem. Mas com certeza, o mais importante aqui não é saber exatamente o que vai ser a marca. O mais importante é saber que vai existir uma marca. E que se você não colocar a marca, você vai ser perseguido. Você vai ser rejeitado e você não vai poder comprar nem vender nada. Vai ser uma maneira do anticristo controlar as pessoas. Agora, irmãos, isso aqui não é motivo da gente ficar paranoico e de repente ficar pensando assim, ai meu Deus, e agora? Quer dizer que se de repente começarem a inventar uma identificação aqui que todo mundo tem que colocar, eu não vou colocar porque eu vou estar negando a Cristo. Nós temos que entender o seguinte, quando essa marca for implantada, tudo isso aqui vai estar acontecendo ao mesmo tempo. O anticristo vai estar no mundo, o falso profeta vai estar no mundo, vai existir a imagem da besta, ele vai estar exigindo adoração, pessoas vão estar sendo mortas por não adorarem a sua imagem. Nós temos que olhar todo o contexto para a gente entender o que vai estar acontecendo. Não é só a questão da marca. A marca aqui é uma das muitas coisas que vão estar acontecendo. Então a gente vai ter que observar. Será que o anticristo já está no mundo? As pessoas estão sendo obrigadas a adorar ele? Está tendo perseguição? Os cristãos estão sendo mortos por causa disso? Está tendo um governo único? Está tendo um falso profeta? Está tendo adoração à besta, à imagem da besta? Para a gente poder analisar o que vai estar acontecendo no mundo ou não. E aí, com certeza, nós não vamos poder colocar essa marca, porque aquele que colocar a marca vai estar dizendo, em outras palavras, que segue o anticristo, que está de acordo com o seu sistema. Continuando, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número 6 na Bíblia simboliza número de homem. O número 6 simboliza homem. Há quem diga que o nome de Nero, fazendo uma numerologia, vamos dizer assim, substituindo as letras no hebraico lá por números, dá 666. E que aqui
o João estava se referindo a Nero. Não especificamente que ele seria o anticristo, mas aquele que apareceria depois, que seria semelhante a Nero, seria o anticristo. Pode ser que ele estivesse se referindo a isso. Não dá para a gente afirmar com certeza. Que ele estivesse se referindo a um tipo de Nero. Por isso que ele usa o número 666 para que as pessoas da época soubessem que o anticristo seria alguém semelhante àquele imperador Nero. Seria alguém tão ruim quanto ele. Isso talvez fosse uma mensagem em códigos, para que a igreja entendesse que o anticristo seria alguém semelhante a Nero. Pode ser que seja isso, mas isso aqui não é o mais importante. Tem muita gente hoje em dia que quer especular de várias maneiras para tentar entender, compreender quem é o anticristo, quem não é, quem é o falso profeta. Irmãos, quando eles aparecerem, podem ter certeza, a gente vai ver. A gente vai perceber, vai ser nítido. Porque vai ser um governante mundial, um líder religioso mundial, trabalhando junto os dois, para que haja uma adoração à besta, para que haja as pessoas servindo à besta. Então vai ser uma coisa perceptível para quem tem discernimento espiritual. Então que a gente possa, meu intuito em trazer essa palavra aqui, e Deus registrou essa palavra com que objetivo? Da gente se preparar para o que vai acontecer. Para que quando chegar essa época, a gente entenda bem que a palavra de Deus disse que isso ia acontecer. E aí qual é a atitude que Deus espera de nós? Perseverança e fidelidade. Por isso que essa palavra foi escrita. Para que quando a igreja for viver isso, a igreja permaneça fiel. Não abandone o seu Senhor. Não pense que ele esqueceu da igreja. Não veja essa perseguição como se fosse um esquecimento de Deus do seu povo, não. Que a igreja nessa época possa se lembrar dessa palavra e pensar, bem que Deus disse que isso ia acontecer. Bem que Deus falou que isso ia acontecer. E Ele espera de mim, Ele falou lá, está escrito, Ele espera de mim que eu persevere e que eu seja fiel e que eu não me dobre a esse sistema. Então é isso que eu vou fazer para garantir a minha salvação. Essa palavra foi escrita com esse objetivo, de que a igreja se prepare para o que vai acontecer e permaneça fiel quando isso acontecer, se lembrando dessas palavras. E se lembrando de que aquele que permanecer fiel e que perseverar até o fim, pode até morrer, mas vai ganhar a sua salvação. Vai ser salvo e vai estar com Cristo. Vai ser um mártir, mas vai para o céu. Vai se juntar àqueles mártires que estão clamando lá no céu. Senhor, até quando? Não fará justiça. E o que foi que Deus disse lá para os mártires? Se acalmem, porque ainda não se completou o número dos servos que vão morrer. E aqueles que forem fiel vão ser aqueles mesmos que vão aparecer descritos lá em Apocalipse 7. Vão estar na grande multidão, glorificados. E aí João pergunta, quem são esses? Aí é dito lá, esses são os que vêm da grande tribulação, ou seja, eles vêm lá da grande tribulação, mas permaneceram fiéis a Cristo. E aí João viu eles glorificados no céu, com vestes novas, com um novo corpo, na presença de Deus, diante do trono de Deus, adorando a Deus. Quem vão ser esses que vão estar glorificados? Aqueles que não se dobraram diante do anticristo e permaneceram fiéis. No momento que isso aqui acontecer, que a gente possa olhar para Deus e saber que a nossa recompensa vai ser grande se a gente permanecer fiel. Que a gente não venha amar a nossa vida mais do que a Cristo. Porque aquele que amar mais a sua vida do que a Cristo, infelizmente, esse vai perecer espiritualmente. Pode até ser preservado nesse mundo, mas não vai ter a salvação, não vai estar glorificado no céu com Cristo. Então essa palavra foi escrita para que a igreja permaneça fiel nesse momento muito difícil que vai se levantar na terra. E que talvez a gente esteja vivendo nesses dias, ou não. Mas se a gente não tiver, pode ser que os nossos filhos ou os nossos netos estejam.
E eles têm que estar preparados para isso também. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.